Vamos lá, galerinha, para a nossa parte 4, né? Falei aqui sobre o IP primário, tá? Renato, por que eu tenho que ter o IP primário? Porque isso facilita pra caramba a gestão dos seus servidores. Isso facilita muito na hora que você for, por exemplo, gerir as regras do seu firewall, tá certo? Então, isso ajuda muito. Então, contratem um IP primário, se eu não me engano, custa $4 na Hetzner, tá? Por mês. Isso aqui vale muito a pena, tá? Até porque essa gestão de IP, de nome de domínio, o ideal é que isso fique sob a sua responsabilidade. Deixar isso aqui na mão do cliente é pedir para ter dor de cabeça, beleza? Então vamos lá para outra dica, os Placement Groups, tá? Que é uma funcionalidade também exclusiva da Hetzner, tá? Mas, Renato, você é sócio da Hetzner? Não, cara pálida, eu estou te indicando simplesmente a melhor plataforma de hosting hoje, na minha concepção, né? Por um preço decente, tá? Por um preço decente. E esse Placement Groups, ele é um recurso de segurança fundamental. O que é o Placement Group? Gente, vamos lá. Eu não sei se vocês já entraram num data center, tá? De provedor. Como é que é um data center? Você tem um monte de armários, e esse monte de armários, que são os racks, tem um monte de servidores dentro deles, beleza? Só que às vezes esse rack dá problema, às vezes cai energia, às vezes o no-break dá problema, às vezes, né, tem que trocar uma fonte, enfim. Ok, o que é o Placement Groups, Renato? Ele vai permitir que cada máquina sua seja colocada num rack diferente, ok? O que acontece? Se você tiver, por exemplo, 3 máquinas manager, ele vai colocar um manager em cada rack. Se der pau em um rack onde está um manager, o outro manager vai assumir sem problema. Se você te der o azar de estar com os 3 managers no mesmo rack e esse rack cair, cai o teu cluster inteiro, beleza? Renato, mas eu só tenho um manager. E aí? E aí, cara pálida, caiu o teu manager, caiu tudo. Espera, entendeu? Porque aí, esse Placement Groups, ele é muito útil quando você tem uma estrutura mais séria. Quando você só tem uma máquina, caiu. Quando só tem uma máquina manager e uma banco de dados, caiu o manager, caiu tudo. Então, perdão, esse Placement Groups, ele só começa a fazer sentido a partir do momento em que você tem mais de um manager, ok? Porque aí, se eles estão em lugares separados e um deles sair do ar, você tem os outros, beleza? Uma outra função também exclusiva da Hetzner são as redes privadas, tá? Isso aqui é muito legal, gente, porque a rede privada, ela melhora a comunicação e a conectividade entre as máquinas. Isso vai diminuir a latência e vai melhorar a performance do seu cluster, ok? Por quê? Quando você bota aqui para usar rede privada, tá? Ao invés do tráfego, tá? Ele sair da rede e voltar para a rede, ele vai rodar todo dentro da rede da própria Hetzner e não através da internet. Então, isso automaticamente diminui muito a latência da comunicação dos seus clusters aí, né, das suas máquinas. Outra coisa interessante é o seguinte, isso aqui tem uma pegadinha, tá? Que é o seguinte, você criar volumes para seus bancos de dados e armazenamento de objetos. Ou seja, o volume é como se fosse um HD externo que você pluga no na sua VPS, tá? Como se fosse um drive externo. Alguns bancos de dados, para você usar volumes externos, você precisa fazer algumas alterações, você tem que saber o que está fazendo, tá? Mas, se você sabe o que está fazendo, sabe fazer o que nós chamamos de volume bind, né? De anexar volume, né? É muito bom você ter o volume bind aqui rodando nos seus bancos de dados e nos seus armazenamentos de objetos. Por exemplo, se você usa Minio para armazenar os seus buckets S3 no seu VPS, ao invés de botar esse bucket dentro do HD da VPS, faça um volume externo, faça um volume bind na stack do Minio e aponte esse Minio para o volume externo, porque aí você vai economizar pra caramba em grana com o custo de armazenamento do disco da VPS, ok? Isso é muito importante também, tá, gente? Essa é outra dica importante aí que fica. E na próxima dica, a gente vai falar de CPU e backup. Até a próxima!